de hoje eu trouxe uma paisagem que pode ser bastante comum para a maioria de vocês. A paisagem é à beira de um rio, então nós teremos muitas árvores, muitas pedras, além da própria água do rio. Vocês irão perceber que eu vou trabalhar apenas com 5 cores, e uma dessas cores ela terá 2 tonalidades. Então será um verde escuro e um verde claro, amarelo, marrom, preto e azul. Antes de começarmos o trabalho, a folha então presa dos 4 lados, nos 4 cantos com fita, em cima de uma prancheta ou da própria mesa que vocês forem trabalhar. O traço então muito suave para não ficar muito marcado no desenho antes de começar a pintura. Uma coisa que eu quero que vocês observem, nessa primeira etapa eu dividi o quadro em 2 etapas. A primeira etapa eu vou dar fundo no céu, em algumas árvores, na água e nas pedras. Então reparem que cada vez que eu for dar fundo em uma dessas partes, eu molho a folha antes, mas eu molho apenas no lugar aonde eu for pintar. Então eu começo pelo céu, eu molho só o céu e pinto o céu. Depois eu molho só a água, a região onde vai ser a água, e pinto a água. E por último eu molho aonde serão as pedras e pinto as pedras. Então nessa primeira etapa eu darei o fundo nessas 3 partes do desenho.
Depois de seco, então, naquele tempinho que eu já falei para vocês, deixar uma meia hora, uns 20 minutos, secando todo o trabalho, a folha que vai estar ondulada nesse primeiro processo, ela volta a ficar esticada, a tinta seca e a gente retoma o trabalho, a segunda e última parte. Nessa segunda e última parte, eu vou intensificar as cores e trazer algumas linhas, algumas formas para esse desenho. Então essas pedras, elas terão mais formas e texturas, a água vai trazer mais movimento e apenas algumas definições das árvores, porque elas estão em segundo plano, mais afastado. Quando o trabalho finalizar, vocês perceberão que a pedra, né, os rochedos, as pedras, elas estão mais no primeiro plano e as árvores que estão ao fundo, elas estão mais no segundo plano. Então tudo que está mais no segundo, terceiro plano e mais distante, a gente vai desfocando, a gente vai trazendo menos definições. E as definições a gente deixa para o que estiver mais próximo do espectador, o que estiver mais perto num primeiro plano.
Finalizado então as duas etapas, nós temos esse trabalho que é um rio com umas árvores, com algumas pedras, como eu falei, uma paisagem que pode ser muito comum para algum de vocês. Particularmente fez parte da minha infância. Os meus avós tinham um pesqueiro e eu adorava passar os finais de semana lá. Então esse tipo de paisagem foi muito frequente durante a minha infância. Bom, esse foi o trabalho de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma aula com exercícios, com figuras mais orgânicas, que é para vocês exercitarem bastante a aquarela nesse primeiro momento. E no passar das aulas eu vou trazendo trabalhos mais elaborados, mais difíceis, para desafiar vocês aí em casa também.